das autoridades. Interessante que algumas pessoas, até de nível, com tese de doutorado, disseram até que esse troço aí, a estrutura sanitária do país era deficiente, etc, etc. O que também não é verdade, porque em 1909, quer dizer, em 9 já se criava uma estrutura de defesa sanitária no país. Em 10, essa estrutura, que era uma seção, passou a ser uma diretoria geral. Em 60, nós mandamos o o Ministério, Sérgio Cobo Bogado, um querido colega, membro da academia, para estudar a peste suína africana em Portugal, Espanha e na África. Quer dizer, em 77, o Ministério criou uma secretaria de Defesa Nacional de Defesa Agropecuária, reunindo toda a estrutura de fiscalização. Tá? Quer dizer, o país estava preparado. Aí veio tanto preparado que nós vamos ver o que é que aconteceu no Brasil e nos outros países. Então, olhe bem, a imprensa estava aí em cima. Peste suína africana obriga o Brasil à convivência. Começou a ter guerras de interesse. Guerras de interesse. Quando o assunto estava no Rio de Janeiro, queriam exterminar o rebanho do Rio. Mas quando a peste suína chegou ao sul, disse, não, vamos conviver com a doença. Se nós fôssemos optar por isso, a conviver com a doença, hoje nós estávamos comemorando 31 anos de peste suína africana. Como o Quênia vai comemorar no ano que vem 100 anos da presença de peste suína no Quênia. Tá? De outra parte, aí, olha a guerra, quer dizer, quando o jornal dizia que ia conviver, no outro dia, o governo fará guerra total à peste suína. O secretário nacional de defesa, senhor José Alberto Lira, que está sentado aqui na mesa, afastou a hipótese, qualquer hipótese do Brasil conviver ou aceitar a convivência com a doença. Aliás, não deve se conviver com coisa ruim. Tá? Mas havia também técnicos que diziam, não, vamos preparar uma vacina. Quer dizer, nós ficaríamos igual Portugal com 45 anos e a Espanha com a presença da peste suína, porque o vírus da peste suína não dá resposta imunológica adequada. Então, na realidade, a gente vê que o casal imperial do Japão chegou ao Brasil. Aqui é a primeira página. Tá? A peste suína está bem em cima, a peste suína já em Santa Catarina. Quer dizer, deu mais destaque a visita de um casal imperial, deu mais destaque à peste suína do que isso. Está aqui, ó. Folha de São Paulo, peste suína atinge São Paulo. Tá? E o príncipe está aqui abaixo do noticiário da peste suína. Tá? A gente vê até a época era a Copa do Mundo, a peste suína está ao lado na primeira página, disputando o espaço nas primeiras páginas, tá? Bom, peste vira emergência nacional e assim por diante. Quer dizer, a imprensa não falava de outro assunto que não fosse a peste suína africana. Isso deu até um upgrade à veterinária brasileira, porque antes os assuntos de veterinária ficavam restritos aos cadernos ou suplementos agrícolas, etc., e passou a ser primeira página dos jornais, primeira página do noticiário de televisão, rádio e tudo. Ou na primeira página, na parte econômica, na parte política, saiu do que eram os cadernos especializados. Inclusive, não somente na imprensa nacional, como na imprensa mundial. Tá? Bom, então está aqui, mas interessante que tinham muitos criadores que tinham, parece, o irmão, esse é um agrônomo que é o presidente da APS, Associação Paranaense de Suinocultura. Pede a Lira uma definição sobre peste suína, porque o jornal cada dia dava uma notícia. Então, o que ele queria que até o noticiário, isso foi até bom, porque não se controlou a imprensa por nada. Tá aí, ó. Então, eles pediram liberação de informação para divulgação somente após análise criteriosa. Por quem é que vai segurar a imprensa? Tá? E interessante que tem uma tese até de doutorado que diz que à época tinha o AI-5
e que a imprensa era controlada, era fiscalizada, o que não é verdade do ponto de vista de defesa sanitária. A imprensa estava livre o tempo todo. Interessante, nessa tese ele cita 300 citações da imprensa, e não é nem 10% do que correspondeu à época. Quer dizer, tinha total liberdade de imprensa. E o AI-5 foi, erradicado, não, revogado exatamente em 1978, junto com a peste suína. Tá? E ele pede um bocado de medidas aqui, cujas medidas foram praticamente todas liberadas, inclusive a vacina, tá aqui, ele pede liberação de vacina contra a peste suína clássica. Tá? E foi vacinado na época o rebanho de 25 milhões de cabeças, principalmente no Centro-Sul. Mas já não mais com a vacina cristal violeta, mas mudou para a cepa china, lapinizada, etc., o que levou ao sucesso da erradicação. Então tá aí, gente, é noticiário. Mas para encerrar, eu quero contar um caso para vocês. Foi um desafio para a veterinária no Brasil, um desafio a erradicação da peste suína. E um proprietário coletou sangue de um equino e mandou para o laboratório como se fosse suíno. Tá? E ficou esperando o resultado. E mandou uma ficha incompleta. Você vê, Paraná, Tapira, município, né? Tapira, o número da propriedade do município tal, totalmente em branco, e botou um sino. Está aqui, ó. Isso aqui foi até o título que me cedeu. 21/6/1978. Resultado negativo. Imagine se há um